Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, um ótimo sábado para você. Chegamos a mais um final de semana e o meu desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a sua família. Que seja um sábado agraciado pelo Senhor, que seja também um domingo, de bênçãos do Senhor sobre você. Nós estamos olhando Filipenses, capítulo 2, e agora vamos olhar os versos 3 e 4, aonde nós estamos falando sobre a unidade espiritual, e agora nós vamos falar sobre os meios adequados para se obter essa unidade espiritual. Já falamos dos motivos, falamos das marcas, agora os meios, ok? Versículos 3 e 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ao apresentar agora estes 5 meios, Paulo responde à questão de como a unidade espiritual genuína pode ser alcançada. Ele acabou de dizer nos versos 1 e 2 que estes meios exigem pouca explicação ou pouco comentário, além do que já fizemos. E ele também fala de 4 marcas de unidade espiritual. E agora esses 5 meios, eles estão interrelacionados e são inseparáveis. E ao nós olharmos, nós vamos ver que são 3 negativas e 2 positivas. Não é de estranhar que rejeitar o egoísmo é o primeiro da lista, uma vez que é a raiz dos outros pecados. Foi colocando a sua vontade acima da de Deus que Satanás caiu. Foi colocando suas próprias vontades acima de Deus que Adão e Eva trouxeram pecado ao mundo. A vontade própria tem sido o cerne de todo o pecado subsequente. Então aqui, nós ao olharmos para esse texto, ela está expressando uma ordem, de forma, assim por dizer, negativa. Essa proibição vai muito além de uma mera ação. O egoísmo é também aquela vontade de ter totalmente os seus pensamentos mais íntimos do coração serem satisfeitos. E Paulo aqui, quando ele fala de egoísmo, ele também já tinha falado no início da carta sobre ambição egoísta. Aí agora ele vem novamente mostrar que essa conotação do egoísmo é uma conotação altamente negativa. Altamente negativa. Então, na verdade, ela mostra que a pessoa quer ter vantagem pessoal, de ganho, independente do efeito que tem sobre outras pessoas. Ela muitas vezes era usada para uma maneira injusta dos cargos políticos de se usarem das coisas. Então, Paulo aqui também usa a mesma palavra para mostrar isso. No Novo Testamento, ela passou a significar, de fato, uma ambição, egoísmo em qualquer campo. Rivalidade pessoal, partidos, brigas, disputas internas, conflitos. Então, geralmente, a ideia aqui é uma ideia de você destruir a outra pessoa para que o seu ganho seja maior do que o do outro. Então, essa palavra, ela de fato, essa ideia aqui no texto, descreve com precisão alguém que se esforça para promover a si mesmo, usando bajulação, fraude, acusação falsa, contenda e qualquer outra tática que possa parecer vantajosa. Não é de surpreender, então, que Paulo lista essas disputas também como obras da carne. Egoísmo, queridos, ele é um pecado que destrói.
né? A primeira vítima é a pessoa que manifesta o egoísmo. Ela é a primeira vítima, ele mesmo é o primeiro a ser prejudicado. Porque este pecado, como qualquer outro, começa de um coração pecaminoso, né? Vem de um coração pecaminoso, de tentar fazer a sua própria vontade. Então, na verdade, o egoísmo cria raivas, ressentimentos, ciúmes. Né? E Paulo, em diversos lugares, vai falar sobre isso, e a Bíblia, em diversos lugares, fala sobre isso. Né? Na verdade, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós devemos viver ao contrário disso, porque divisão, discórdia, elas são inevitáveis quando as pessoas se concentram em suas próprias agendas, nos seus próprios desejos, na sua própria paixão para fazer o que quer e não o que é bom para a coletividade. E na igreja não pode ser assim, né? Como eu já disse em outros devocionais, não há um dono da igreja, um ser humano aqui que é dono da igreja. Só tem um dono, que é Jesus Cristo, e nós devemos fazer a vontade dele, não a nossa, né? Não é a nossa causa, é a causa de Deus. Não pode haver espírito faccioso, porque aonde há desordem, há várias espécies de males, né? Então, não devemos ter indiferença, não devemos ter inveja, discórdia. Isso são inimigos que destroem a igreja de Jesus Cristo e destroem as nossas vidas. Ao contrário do egoísmo, devemos viver de maneira altruísta, sempre pensando nos outros, que Paulo vai falar mais adiante, olhando para o que o outro precisa também. Que nós, ao chegarmos nesse final de semana, possamos refletir na nossa vida. Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho sido? Eu tenho pensado só nos meus desejos? Só no que eu quero? Ou eu tenho pensado também naquilo que vai fazer bem para o meu próximo, para o meu irmão, para a coletividade como um todo? Que nós possamos rever as nossas agendas, rever as nossas ideias, rever a nossa forma de agir, de modo que nós, de fato, possamos ser mudados para deixarmos de lado o egoísmo e vivermos de maneira altruísta, e assim Deus seja glorificado através de nós. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até segunda, com a graça de Deus. Uma palavra de amor, uma palavra